Fala pessoal, iniciando mais um episódio dessa série tão impactante na vida de tantas pessoas. Empresários que inspiram veio para revolucionar o mercado, para te entregar ferramentas práticas que com certeza aplicadas vai fazer você ir ao sucesso. No episódio de hoje nós vamos falar sobre vendas e o cara que eu estou trazendo aqui é referência em vendas. Se você quer ser um vendedor de sucesso, assiste esse episódio até o final, porque com certeza a gente vai entregar muitas ferramentas para você. Então, estou aqui com meu amigo Thiago. Irmão, prazer, satisfação ter você aqui. Igualmente, e querido. eu tenho certeza que a gente vai estar batendo esse papo e agregando muito conteúdo para a galera que está nos assistindo. Obrigado, Matheus. É realmente uma satisfação, uma honra muito grande te receber aqui na nossa casa, né, na Mão Geral. Você que é referência nesse mercado, né, que você está atuando. Temos aí uma conexão há muito tempo já, Exato. né? Sou seu cliente há muitos anos, né? Admiro muito o seu posicionamento, né? E a gente está aqui para contribuir, cara. Parabéns, inclusive, aí pela atitude, né, de trazer essa série aqui. Eu que acompanho desde o início e, de fato, tem impactado muitos empreendedores, tá? Parabéns. Obrigado, irmão. Acho que a gente está aqui muito mais do que entregar um produto. Não é só ser mais uma loja de iPhones, como no início eu tinha sempre esse pensamento. Além de levar uma experiência para o cliente diferenciado em cima do produto, é poder justamente entregar, né, essas ferramentas, conversar com pessoas que já chegaram lá e quantas pessoas não precisavam ouvir isso que a gente está trazendo aqui. E, cara, eu não procurei referências de outro lugar, eu procurei as pessoas que já faziam parte do meu nicho de relacionamento, como cliente, como amigo, e disse, cara, é esses caras que eu vou dar o palco para falar. Então, para começar já direto ao ponto, quais são as principais características de um vendedor de sucesso que você acredita que não pode faltar? Vamos lá. Essa pergunta ela é bem forte, né? Impactante, né? Poderíamos aqui citar diversas características, mas eu pensei em 3, né? A primeira característica ela envolve muitas coisas, porque ela é a base hoje, né, de um vendedor de sucesso. Para mim, um vendedor de sucesso ele precisa ter a característica chamada antifrágil. Ele precisa ser antifrágil. Me explica melhor. Vamos lá. O termo antifrágil veio através de um livro, né? De um livro, e ele significa que uma pessoa antifrágil, quando ela está passando por um caos, por um momento de perda, por um momento de uma porta fechada, ela utiliza desse momento para se tornar uma pessoa melhor, ou seja, ela enxerga a oportunidade. Vou te dar um exemplo, tá? Resiliência, quando você é resiliente, você passa por um momento de caos, mas passou esse momento de caos, de turbulência, você volta ao estado original. Sim. Uma pessoa antifrágil não. Quando passa por um momento de caos, depois desse momento de caos, de turbulência, ela aprende com a situação e se torna uma pessoa muito melhor, ou seja, ela melhora conforme o caos. Boa, então, de verdade. Essa primeira característica, acredito que deve estar tatuada, de fato, né, nas atitudes aí de um bom vendedor, né, de um vendedor de sucesso. A segunda característica, Matheus, a gente conversa muito sobre isso, inclusive, né? Um vendedor, para ter muito sucesso, ele precisa ter uma escuta ativa. Isso tem a ver com muita questão de empatia, né? Ou seja, o mercado, ele está cansado de vendedores que vendem por vender, né? Para um vendedor realmente... Porque tá vendendo, né? Exatamente. Para você ser um vendedor de sucesso, você tem que entender a real necessidade do cliente. A escuta ativa é muito importante. Ou seja, numa reunião de negócios, aquele vendedor de sucesso ele tem que ouvir mais do que falar. Porque Sim. só ouvindo ele consegue identificar realmente a real necessidade do cliente e o cliente vira o foco da negociação. E não só apenas ouvir mais, mas também fazer as perguntas sérias. Exatamente. Então veja, a gente está falando de uma segunda característica que o mercado fala muito a respeito disso, né? Eu tenho um time que eu acompanho e por diversas vezes já ouvimos os clientes falarem sobre isso. Poxa, você realmente atendeu a minha necessidade. Poxa, ficou até mais caro do que uma outra proposta que eu recebi, mas aqui realmente atende a minha necessidade. Isso acontece por quê? Porque o preço do produto não é mais relevante em comparação com o benefício que vai suprir a necessidade daquele cliente, tá? Boa. E o terceiro e último ponto, né, é um vendedor que segue processos. Para mim, venda não é sorte. Não é você
bateu na cabeça, eu vou ali fechar um contrato e pronto. Não. Uma venda envolve diversos cenários, como, por exemplo, preparação, prospecção, rapport com o cliente na hora da reunião de negócios, ouvir o cliente na hora da reunião de negócios, despertar a necessidade, propor a solução, quebra de objeção, muitas vezes você tem que propor novamente, fechamento e, claro, o mais importante também, o pós-venda, que é o relacionamento. Tudo isso que eu te falei gira em torno de processos. Você tocou no ponto agora, eu não ia falar sobre ele, mas eu acho que já é o momento já de falar. Maravilha. Objeção. Tenho certeza que muitas pessoas vendem seus produtos, têm seus negócios, eles precisam fechar negócios, mas como lidar com objeção? O cara que chega para você e vai... Cada solução que você fala, ele entrega um problema. Ele vai criar um problema para cada solução. Então, como é que você lida com as objeções e quebra elas e faz o cara fechar negócio? Mostra para um cara que ele precisa daquilo que você está vendendo. Veja, Matheus, a objeção é uma coisa boa. Ninguém vai perguntar algo que ele não tem interesse de comprar. Sim. Na maioria das vezes, na maioria dos clientes que jogam objeção em cima da mesa, ele está interessado em comprar. Apenas ele tem uma dificuldade de entender tal ponto, tal situação. Né? Então, entender que a objeção não é com o vendedor, mas é com aquilo que está sendo negociado, né? Talvez o produto não está sendo claro para ele, na mente dele, é isso? Sim, sim. E aí é preciso realmente você tirar as dúvidas, ser firme, passar as letras miúdas que muitas vezes acontece de não ser repassadas para o cliente ele tem a segurança e acaba efetivando. Né? Você tocou num ponto muito importante, segurança. Eu acho que quando o cliente ele tem a objeção, seja, não, é porque eu preciso falar com, por exemplo, minha esposa para poder comprar, ou então eu vou pensar melhor, eu estou em dúvida nisso, mas muitas das vezes, irmão, eu digo pelo meu segmento também, às vezes o cara só está inseguro de comprar com você. Às vezes o teu produto é muito bom, ele sabe que ele precisa, mas ele não sentiu aquela conexão de confiança de comprar com você. E passar a segurança para o cara que ele está fechando o melhor negócio, às vezes o teu produto nem é o melhor, mas ele sente a confiança e ele fecha o negócio. E foi até bom você tocar nesse ponto. A gente estava falando sobre processos, né? Que para mim, a terceira característica é o vendedor que não abre mão de processos. Sim. Nós temos aqui na nossa companhia o processo de vendas. E o processo de vendas ele é feito justamente para diminuir as objeções no final, né? Ou seja, nesse processo de vendas você cria um rapport com o cliente, você gera mais conexão, mais proximidade, de uma forma que o cliente se sente mais seguro. Porque veja bem, Matheus, até você inclusive, tá? Acho que até os nossos telespectadores, a gente está cansado de receber ligação para ofertar algo para a gente comprar. É fato. Quando você vai em um cliente, na visão dele, pode ser que ele esteja pensando, poxa, mais um para me vender. Sim. Então você tem poucos minutos para mostrar para ele que não, que ali ele é mais importante do que a venda. E é justamente nesse processo de vendas que você cria a conexão, gera a necessidade, propõe a solução e, claro, reduz drasticamente o nível de objeção. E, claro, né, com todos esses aspectos do processo de vendas, o final é um fechamento. Irmão, isso é muito importante porque a venda em si, quando você falou, eita, mais um para me vender, o cara já pensa assim, mas você tem que ser um vendedor tão bom que a venda em si, ela não pode ser mais importante para você, no sentido de, cara, eu preciso bater minha meta, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso, enfim, de toda essa cobrança, eu preciso fechar esse negócio, porque eu acho que quando você foca nisso, você mostra para o cliente que você só quer vender. E aí você esquece do foco, que é mostrar para o cliente que ele precisa do teu produto. Isso mesmo. Foi bom você ter puxado esse ponto, né? Porque a gente já pega para mais um tema, que é o que é que um vendedor não pode ter de jeito nenhum. Então, diz aí quais essas características que ele não pode ter, e com certeza, se ele fizer, ele não fecha negócio. Vamos lá. Para mim, essa é matadora. Eu vou completar o que você falou. É um vendedor que ele foca somente nas características dos produtos. Sim. Alguém que foca nos produtos. Ele conhece muito o produto, mas pouco o cliente. Exatamente. O primeiro é por quê, para depois oferecer o quê. Ou seja... Entra mais nesse assunto aí. Ele visita o cliente, identifica a real necessidade do cliente para propor, assim, a melhor solução para aquele cliente. Então, quando você está justamente pensando muito no fechamento, em bater aquela meta, em atingir aquele resultado,
cara, seu foco provavelmente está em cima do produto, e não é o produto, é o cliente. Né? Por exemplo, Matheus, já tivemos muitos cenários aqui no nosso negócio de um cliente fechar uma proposta mais cara, mas que atendia as necessidades, e cliente que às vezes fechou uma proposta até com ticket médio mais baixo, mas aquela proposta atendia a necessidade dele. Não tinha necessidade dele pagar mais caro. Sim. Ou seja, ele é o foco, não Exato. foi o fechamento. Então, a gente entende que o fechamento, né, a produção, a meta batida é uma consequência desses fatores. Então, o vendedor jamais pode colocar o produto como centro. Sempre tem que ser o cliente o centro da negociação. E aí, só pra gente encerrar esse ciclo que a gente tá falando aqui sobre ter a preocupação de que o foco é o cliente, o cara que ele vai no foco do produto, por mais que ele entenda, um exemplo, usando o que você falou, Tá. Esse cara aqui só precisa desse ticket, não adianta eu vender esse aqui, porque não é a realidade do cara. Pra mim, é bom vender esse porque eu ganho mais, Sim. porque eu bato uma meta mais rápido, mas o cara lá só precisa disso. E você vem com a necessidade do cliente e oferece, não, irmão, não precisa nem olhar para esse aqui te atende e vai ser 100% para você. Então é isso, focar no cliente, focar na necessidade, oferecer mostrar o problema e oferecer a solução correta para ele. Exatamente. Sem o foco na tua meta, porque a meta ela vai vir. Como consequência. Se for, um exemplo, cara, minha meta é X, e se eu fechar 3 grandes negócios, eu bato essa meta. Mas também se eu fechar 10 pequenos negócios, eu bato essa meta. Cara, não importa a quantidade, se você vai fazer os 3, se vai fazer os 10, o importante é que o cliente que chegou até você ofereceu, você mostrou que ele tinha um problema, ofereceu a solução correta, e, irmão, você resolveu a vida dele. O dinheiro, a comissão, ela vem como forma de recompensa daquilo que você fez. É isso mesmo. E o cliente percebe. Percebe? O cliente que é bem Percebe atendido... e fideliza. Exatamente isso. Quando o cliente percebe, a fidelização gera mais negócios. Porque aí vem Exato. as recomendações, né? E aqui eu trago aqui o seu cenário, inclusive, né? A primeira vez que eu comprei um iPhone com você, né? E as recomendações que eu pude te fazer de pessoas justamente por conta do teu atendimento, né? Não foi o produto, foi a minha necessidade naquele momento, né? Por isso que eu me tornei cliente e por isso que você também é uma referência nesse sentido, viu, Matheus? Exatamente por isso. Irmão, exatamente. Você descreveu tudo que eu faço, porque eu foco na experiência do cliente. Eu foco em mostrar para o cliente que fechar o negócio comigo é a melhor opção para ele. Por quê? Eu não vou te entregar só um produto. O produto vai ser um detalhe da negociação. Vai ser aquilo que você precisa. Mas comprar comigo é onde está o diferencial do meu negócio. Porque podem até ter outras pessoas que vendam o mesmo produto, mas vender como eu vendo, fazer a negociação como eu faço, só existe eu. É algo único, é algo personalizado, não existe cópia do Matheus. Então, eu entendi isso e eu entrego isso para todos os clientes. Por isso que você percebeu e você disse, cara, eu não consigo comprar com outro cara no seu Matheus. Por quê? O Matheus sabe a minha necessidade, o Matheus me atende, seja na minha casa, seja no meu trabalho, mas o Matheus não vem aqui para bater uma meta. O Matheus vem para a gente criar um relacionamento, o Matheus vem para a gente fazer negócio mostrando a minha real necessidade e resolvendo o meu problema. O nome da emoção é Matheus Importes, viu, meu amigo? Tem pra ninguém não, viu, meu amigo? Tem pra ninguém não. O homem é bom, o homem é bom. Tem que respeitar. Tem que Irmão, respeitar. então, já abordando outro ponto, Tá. que eu admiro muito em você, você é um cara que começou como vendedor da Mongeral, que é essa sua empresa. Eita, sua empresa. Já dei a empresa tua. Você que começou como vendedor aqui da Mongeral, só me diz assim, quantos anos de empresa você tem antes de a gente entrar nesse tópico? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Com quantos anos você saiu de vendedor para líder de equipe? Quantos anos de empresa? Tá. Foram 2 anos. 2 anos de empresa. Então quer dizer que com 2 anos você já saiu da temática de vendedor para liderar uma equipe de vendas. Sim. E eu costumo dizer que eu sou vendedor. E Não, estou como gerente, né? Exato. Você, Estou na cadeira de gerente. a sua profissão Mas é sou vendedor. Sou vendedor. mas está administrando Exatamente. essa peraí que eu vou lembrar o nome. Essa competência que colocaram nas suas mãos. Exatamente. E aí, irmão, quantas pessoas você tem hoje
liderando? Você lidera quantas pessoas? De atualmente? forma direta, 35. Algumas aqui na Paraíba, outras fora daqui do estado, né? Desses 35, tivemos aí 5 campeões nacionais. Caraca. Nesses anos aí de liderança, né? Costumo dizer que, acho que você vai poder até abordar isso mais na frente, mas eu vou adiantar, né? Diga. A chave girou, na verdade, né, de ser vendedor para ser liderança comercial, não foi somente no resultado. Porque o resultado em si, que eu entregava quando era agente comercial na época, era bom, né? Mas não foi ele que me fez girar a chave. E o que foi? O que tem a ver com liderança não é resultado, é propósito. Se você não tem um propósito claramente definido de desenvolver talentos, de acompanhar talentos, talvez você esteja na cadeira errada se você tiver um cargo de liderança. Porque liderança tem mais a ver com o outro do que, propriamente dito, você. Tu entende? Com a venda, né? A venda tem mais a ver com o cliente do que com você. Tu tá entendendo? Que é uma roda gigante. Boa. Foi boa de isso. verdade essa, cara. Então, uma característica que eu levo muito desde o meu primeiro mês de liderança é enxergar os meus liderados não como número, mas como um CPF que está por trás daquele CNPJ, porque eu lidero hoje CNPJs, né? Então, existe um CNPJ por trás. Então, para mim, não é um resultado ali, não é uma produção mensal. É uma pessoa, é uma família que muitas vezes inicia o dia com problemas, que muitas vezes estão enfrentando alguma dificuldade. E muitos alinhamentos que eu faço, Matheus, aqui nós somos realmente mentores dos nossos corretores, mas muitos alinhamentos que a gente faz, às vezes, é uma conversa, um bate-papo, a gente não fala nada de produção e de venda. Às vezes, esse liderado só quer conversar, se abrir. E aí, numa mesa de café, às vezes, a gente consegue dar um direcionamento. E se conectar, né? E se conectar. Eu acho que liderança tem a ver com isso. Se for somente para ter o status, se for somente para ter um crescimento no currículo, ele está fadado ao fracasso, o líder. E aí você vê quantas empresas, na verdade, olham para pessoas e, cara, esse cara dá muito resultado, aí já entrega ele um cargo de liderança. Porque se ele dá muito resultado, ele vai replicar o que ele faz para outras pessoas. E muitas das vezes não. Tem pessoas que não têm essa característica, não tem esse propósito, acho que eu vou falar exatamente o que você falou, não tem esse propósito e acaba, infelizmente, o cara tira um cara muito bom, que vende pra caramba na empresa, ele sabe ser um bom vendedor, aí ele vai, tira o cara dessa posição, traz pra cá, o cara não vende mais e também não sabe fazer outras pessoas ter a mesma fome de vencer que ele tem. Exatamente. E isso é um desafio gigante. Eu tenho certeza que você passa por esses desafios o tempo todo, mas, irmão, pergunta-chave, como fazer, esse vai ser um como você faz para a tua equipe ser tão motivada e ter essa mesma vontade de vencer, de querer não só bater a meta, mas querer entender o cliente mais do que o teu produto? Vamos lá. O primeiro ponto eu te respondi, que é olhar eles não como número, né, mas como pessoas. Isso muda tudo, porque quando a gente faz isso, a gente abre a porta para entender qual o objetivo pessoal de cada um. Sim. E aí, dos 35, cada um tem uma característica diferente, Matheus. Um objetivo é uma coisa, o outro objetivo é outro. Em cima desses objetivos, a gente distribui as métricas, onde o resultado é a ponta final. Então, esse acompanhamento de perto, não só apontando, mas estando junto no caminho, é o que faz o pessoal, né, o meu time, que é o Instituto de Time Garra, né, conseguir alcançar esses resultados. Bom. E aí você entende o que é alguém ter propósito de liderança. É exatamente essas características que você falou. E aí, já puxando o gancho, irmão, das oportunidades, sim, como alguém que está em casa, que às vezes até quer empreender, quer abrir um negócio, mas às vezes não sabe vender. E aí você chega para um cara desse, que ele chega para você e pede uma oportunidade. Como você pode agregar na vida dele? Como é que você traz esse cara para perto? Como é que você treina e mostra que junto de você ele tem um crescimento muito maior do que está trabalhando de forma para alguém CLT, ganhar aquele salário fixo, aquela estabilidade todos os meses, enfim. Como é que a gente consegue ajudar essa galera? O que é que você tem para oferecer? Vamos lá. Quais os resultados que essa pessoa pode ter estando junto da tua equipe? Vamos lá. E aí eu vou pegar o gancho aí da nossa seguradora, né, da Bom Geral, a Egon. Sou gerente comercial desse grupo, fantástico, que tem mais de 190 anos de história aqui no Brasil.
presença global em mais de 20 países. E foi até bom você tocar nesse ponto, Matheus, porque nós temos aqui um programa de formação de especialistas em proteção financeira. Que programa é esse, né? Veja só. Hoje nós temos um mercado chamado mercado segurador, né? Mercado de proteção financeira, que é um dos que mais crescem no Brasil. Ou seja, o crescimento aí nos últimos anos, médio anual, é de 10%, sendo que menos de 20% da população brasileira tem uma apólice hoje de proteção financeira. Então é um mercado que tem um potencial muito grande, gigantesco, e que tem crescido anualmente. Então existe esse mercado, tá? Essa oportunidade, esse oceano azul. E existe uma seguradora, chamada Mongeral, Mag Seguros, né? Que forma especialistas para atuar nesse mercado. Então, nós temos um processo seletivo hoje, onde a gente recruta pessoas que têm um perfil comercial, um perfil empreendedor. Dentro desse processo existem várias etapas, né? Quando é identificado que esse perfil é de uma pessoa X, a gente desenvolve esse talento. De que maneira? A gente habilita esse perfil para ele se tornar realmente um especialista através de uma prova chamada prova da SUSEP. A gente dá subsídio financeiro para que ele consiga abrir o seu CNPJ, né, o seu primeiro capital de giro, e não só isso, tá? A gente não dá simplesmente um PDF para ele aprender de produtos e processo de vendas. A gente acompanha lado a lado a trajetória desse empreendedor, desse especialista que está surgindo, né, para que ele consiga entender como funciona o nosso processo de vendas, produtos, né, tudo que a gente falou sobre processos aqui de atendimento ao cliente, todos esses detalhes, para que ele se torne realmente um especialista. Então a gente faz esse acompanhamento. Então, se você, né, tem esse perfil empreendedor, esse perfil comercial de vendas, eu te convido a fazer a inscrição, né, a nos procurar, né, procurar o Matheus, porque vai ser um prazer ter você no nosso processo seletivo para esse mercado fantástico que está em amplo crescimento. Gente, isso que a gente está trazendo aqui é uma oportunidade. Talvez você em casa está pensando, cara, eu preciso empreender, mas não sei com o quê. Tá aqui. Uma oportunidade para você começar a não só ganhar dinheiro, certo? Isso aqui não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre ganhar liberdade. Liberdade de tempo com tua família. Liberdade financeira, ela vem junto, não tem para onde correr. E liberdade de escolha. Então, tudo que a gente está trazendo aqui, não só através desse episódio, vendas é libertador. Vendas é algo que a única pessoa que vai te dar o teu limite é você mesmo. Não vai ter ninguém que vai chegar, olha, você só pode chegar até aqui. Não. Você é o seu limite. E, Thiago, já encaminhando para o final. Tá. A gente vai precisar deixar uma mensagem aqui super inspiradora, super motivadora para todas as pessoas que estão nos assistindo. E aí, como é essa mensagem? Todo mundo que passou por aqui falou sobre essa mensagem. Eu quero que você imagine agora um cara, uma pessoa. Ela tá aqui sentada onde eu estou. Cara, essa pessoa tá na tua frente. Você vai olhar nos olhos dela e você vai deixar uma mensagem. Essa mensagem, meu, como é que você precisa deixar? Essa pessoa, ela trabalha no CLT. Ela tem vontade de empreender, aquela chama, mas essa pessoa, ela tem medo de largar. Ela tem a vontade, ela tem aquele desejo, mas ela tem um medo. Então, a mensagem é uma mensagem de coragem, para que ela dê o passo que vai mudar a vida dela. Qual é essa mensagem? Você tem uma oportunidade de sair aí da corrida dos ratos. Você tem uma oportunidade de mudar a sua vida. Muitas vezes você apenas tem uma oportunidade, porque o tempo é crucial para isso. É melhor lá na frente você olhar para trás e ter aproveitado a oportunidade do que um dia lá na frente olhar para trás e ter pensado, poxa, eu poderia ter iniciado. Alinhado a isso tudo que eu estou te falando, nós temos uma oportunidade na Mongeral, na Mag Seguros, onde a gente vai segurar a tua mão para que você inicie no mundo empreendedor, né? E consiga mergulhar e se aprofundar nesse negócio que está em amplo crescimento. Você tem 90% da população brasileira para proteger e uma aliada de 190 anos para te ajudar nessa trajetória. Agora você precisa ir e não olhar para trás. Recado dado, direto ao ponto, e eu tenho certeza que a gente termina esse episódio com muito conteúdo, gerando valor na vida de cada um que está assistindo.
esse episódio. Irmão, quero aqui mais uma vez agradecer a tua disponibilidade. Pô, eu obrigado, sei irmão. que o teu tempo é corrido, mas você aqui se dispôs. Esse momentinho, eu não sei nem quanto tempo deu, se deu 30 minutos, mas não importa. O importante é que você dedicou a algo que vale mais do que dinheiro, que foi o teu tempo, pra gente parar, conversar, falar sobre vendas. E com certeza essa mensagem ela tá chegando em lugares certos, em casas, em lares, em pessoas reais. O que a gente tá falando aqui não é com números. É verdade. São pessoas reais que precisam mudar a sua realidade e que têm a oportunidade de fazer isso. Eu acredito muito em propósito, né? Você sabe disso, né? E eu sei que Deus, ele escreve o nosso futuro. Ele escreveu esse dia aqui. Ele sabe as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Exato. Então não foi por acaso. Essa mensagem não foi por acaso. E realmente eu espero de coração também que tenha alcançado você que precisava ouvir isso, né? Nesse dia, nessa tarde, nessa noite que você está assistindo esse vídeo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje foi sobre vendas e com certeza, não sei se é o primeiro vídeo que você está assistindo, mas essa série ela tem um propósito, ela tem um intuito. Incentivar você, mostrar para você que é possível, te entregar ferramentas práticas e mostrar que existem oportunidades no nosso caminho, basta apenas você querer alcançá-las, basta apenas você querer fazer, porque o sucesso é daqueles que arriscam. Então, esse foi mais um episódio. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, manda para aquele teu amigo que precisa escutar essa mensagem sobre vendas, que vendas é libertador. Então, nos acompanha nos próximos vídeos. Muita gente boa já passou e vai passar, tá certo? Sempre trazendo conteúdo que gere valor na sua vida. Então, até a próxima.